molda a nossa realidade digital, uma força que raramente questionamos. Mas já pararam para pensar por que razão, em quase todo o mundo, o cenário digital nos parece tão uniforme? É uma observação quase universal, não é? De Tóquio a Lisboa, de Joanesburgo a São Paulo, os mesmos ícones dominam os ecrãs dos nossos telemóveis. O que é que está, afinal, por trás desta conformidade global? Pensem nisto. O nosso mundo é um imenso mosaico de culturas, de línguas, de sistemas políticos. A diversidade é, ou devia ser, a nossa maior riqueza. E, no entanto, quando entramos no espaço digital, essa diversidade toda parece evaporar. Dá lugar a uma surpreendente e quase invisível uniformidade. A verdade é que esta concentração massiva de utilizadores em tão poucas plataformas não acontece por acaso. É o resultado de uma lógica muito poderosa e quase sempre invisível que define as regras do jogo na internet. Para percebermos o que está a acontecer, temos de olhar para além da tecnologia em si e focarmos num conceito fundamental, o efeito de rede. Sabe, há aquela ideia comum de que a melhor tecnologia vence sempre, mas no universo das redes sociais a regra é outra. O fator decisivo não é o quão bom é o código, mas sim a escala. Afinal de contas, de que serve uma rede social sem ninguém para socializar? O princípio é simples, mas as consequências são gigantescas. Uma rede social sem utilizadores não tem valor nenhum. Cada nova pessoa que entra torna a rede mais valiosa para todas as outras. E isso cria um ciclo de crescimento contínuo. É um ciclo que se alimenta a si mesmo. Quanto maior é a rede, mais atrativa ela se torna, o que atrai ainda mais utilizadores. E isto, claro, cria barreiras que são quase impossíveis de ultrapassar para novos concorrentes. E o resultado final, quase inevitável, do efeito de rede é este: a formação de monopólios ou oligopólios digitais. Basicamente, pouquíssimas empresas que detêm um controlo imenso. Mas então, o que é que estas plataformas controlam, na verdade? A resposta vai muito para além do conteúdo que nós vemos todos os dias. Porque aquilo que vemos, as fotos, os vídeos, os textos, é só a ponta do iceberg. O verdadeiro poder destas plataformas está submerso, invisível para a esmagadora maioria das pessoas. O verdadeiro ativo, a moeda que realmente importa neste ecossistema, é a nossa atenção. E quem controla aquilo para que olhamos, controla também aquilo em que pensamos. A isto podemos chamar poder digital na sua forma mais pura. Não se trata de censura direta. Trata-se, isso sim, da capacidade de moldar a percepção coletiva, definindo o que é importante e o que vai ser simplesmente ignorado. A consequência de toda esta estrutura é, por isso, muito clara e direta. Quem controla as redes influencia aquilo que uma população inteira vê. E, ao fazer isso, molda o debate público, as tendências culturais e, sim, até os resultados políticos. E que não reste qualquer dúvida, isto é poder real. Um poder que extravasa o mundo digital e tem impactos muito concretos no mundo em que vivemos. Esta concentração de poder à escala global acaba por gerar um desafio geopolítico completamente novo, uma dependência silenciosa, mas muito profunda. Claro que poderíamos pensar, e se cada país tivesse a sua própria rede? Podia parecer uma solução, certo? Mas a verdade é que isso criaria um mundo digital fragmentado, limitando a conexão e o alcance globais que, temos de admitir, estas plataformas também nos oferecem. O problema é que aderir a estas redes globais tem um custo. E esse custo é a dependência. Dependência de infraestruturas e de centros de decisão que estão, na sua maioria, localizados num único vale, do outro lado do mundo. O que acontece na prática é que nações inteiras se tornam utilizadoras de ecossistemas digitais sobre os quais não têm qualquer tipo de soberania. Ficam sujeitas a regras e algoritmos que são definidos a milhares de quilómetros de distância. E tudo isto leva-nos a repensar a questão com que começamos. Talvez a pergunta mais importante não seja sobre a criação de alternativas. É que perguntar por que é que os países não criam as suas próprias redes desvia o foco do problema real. O desafio de competir com o efeito de rede, como já vimos, é simplesmente colossal. Não. A verdadeira questão, a pergunta fundamental para o nosso século é outra. Quem é que controla, de facto, o espaço digital? Porque a soberania, hoje, já não se mede apenas em território físico, mas também no controle sobre o fluxo da informação. E essa é a realidade invisível do nosso tempo. O poder mudou de mãos. Já não reside apenas nos governos.
está também nestas plataformas globais que controlam o fluxo de informação e que moldam o nosso mundo de formas que só agora começamos, lentamente, a compreender.